Vamos para uma segunda situação, quando nós conhecemos o valor do potencial na sua expressão de potencial e a partir disso nós queremos calcular o campo elétrico. Isso a gente vai utilizar então o fato que o campo elétrico é igual a menos uma derivada desses potenciais em relação a x, y, z. Vamos lá. Qual é o nosso exemplo? Nosso exemplo, a gente quer calcular o campo elétrico em um disco carregado com a densidade superficial de carga, que a gente chamou de sigma. Então aqui tem uma condutividade sigma, e essa condutividade pode ser calculada porque nós conhecemos a carga total, e aí nós conhecemos a superfície a qual está associada, então isso aqui é coulomb por metro quadrado, então é carga dividido por π a ao quadrado, que é um π ao quadrado. Então essa é a densidade superficial de carga, e a gente já disse que ela é homogênea. E esse disco ele tem um raio A, e nós queremos calcular, e nós sabemos o potencial que é definido, porque nós queremos calcular o potencial num certo ponto P, que ele está a uma distância x da origem. Então nós temos a distribuição de potencial ou o valor do potencial para essas circunstâncias. Você tem como calcular isto? No material tem um cálculo do professor da USP. E aí então nós definimos aqui uma certa área, que é uma área infinitesimal, que a gente pode dizer que é 2πa vezes uma certa variação dr. E aí então aqui nós temos um certo raio R, que é genérica, apesar que isso aqui serve apenas para a gente depois poder calcular a distribuição de potencial, ou o valor do potencial nesse ponto P aqui. Então nós temos essa altura x, e nós temos esse R' aqui. Se a gente olhar bem esse R', ele é um termo R ao quadrado mais x ao quadrado. E fazendo após algumas integrações, nós chegamos à expressão então que o nosso V de x é um sigma, que é uma constante, dividido por 2ε, que é uma constante, que multiplica essa relação. A ao quadrado mais x ao quadrado, raiz quadrada, menos o módulo de x. Então, dado esse potencial, o que nós queremos fazer é calcular o campo elétrico. Então aqui, ele está nos dizendo que o potencial varia em função da distância x, que é uma coordenada no sistema de coordenadas cartesiano. E o campo elétrico, na sua expressão completa, ele vale, o campo elétrico é menos um gradiente de V, que vale menos, nesse caso aqui especificamente, nosso V é uma variação de x, então é menos a derivada de V de x em função de x, no sentido i, menos a derivada de V de x em relação a y, no sentido j, menos a derivada de V de x, que é essa velocidade de potencial, em relação a z, no sentido k. Olha só, em relação a y, se nós olharmos bem aqui não tem nenhuma variação em relação a y, não varia em relação a y. Então esse termo aqui todo é constante em relação a y. E vocês vão estudar que ou já sabem, que uma derivada de uma função constante é zero. Do mesmo modo, então, em relação a Vxz, como ele também não varia em relação a z, ele é uma constante, ou seja, o V de x é uma constante em relação a z, e a sua derivada em relação a z é igual a zero. Então, só nos resta que o campo elétrico é uma derivada de V em relação a x, no sentido i. E agora a gente pode dizer o seguinte, como é que é a expressão do cálculo da derivada? Se nós temos uma função y, que é uma constante k, vezes u elevado a n, a derivada é essa mesma constante, k vezes uma função, ou seja, o k, a derivada, quando eu tenho uma função e eu multiplico por uma constante, eu vou derivar, a sua derivada também vai ser multiplicada pela constante. Mas esse termo u elevado a n, que é uma função então que varia, por exemplo, em relação a x, nesse caso, eu vou dizer que un, a derivada de u elevado a n vai ser n, que multiplica u elevado a n menos 1, que multiplica a derivada de u em relação a x. E se nós olharmos aqui, então, nossa constante k, que é uma constante que é sigma sobre 2ε0, chamei isso aqui de k. Então, nossa função u é simplesmente a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado menos x. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e vamos derivar em relação a x.
Então, vamos fazer o próximo passo, que vem aqui. Se eu tenho inicialmente a minha função, espera só um pouquinho, se eu tenho a minha função u, que é simplesmente igual a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado menos esse módulo de x, a minha derivada de u em relação a x vai ser, aí vem essa expressão aqui, ó. Então eu tenho a derivada em relação a x de a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos meio menos x. Eu posso dizer que isso aqui, ó, é a derivada em relação a x de a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos a derivada em relação a x de x. A derivada de x do próprio termo em relação a x vai ser isso aqui, ó. Ou seja, então, a derivada em relação a x de a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos meio é 1 meio que multiplica a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 meio menos 1 que multiplica a derivada disso aqui, ó. E agora então nós temos, isso aqui é uma constante, esse termo aqui, ó, fica 2 vezes x vezes a derivada de x que vale 1. Então essa expressão aqui, ó, e d em relação a x de x vale 1. A derivada de x em relação a x vale 1. Então, a minha expressão u' vai ser, vamos lá, esse termo aqui, ó, menos 1 meio, dá menos 1 meio. Então, isso aqui fica 2x sobre 2, que multiplica a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Menos 1. E agora, então, o meu campo elétrico, que vai ficar aqui embaixo, meu campo elétrico E em função de x vai ser sigma sobre 2ε0, que multiplica... só tem um detalhe, o campo elétrico é negativo. Então, eu vou dizer que isso aqui é menos, esse 2 corta com 2, então fica x sobre 2 com 2 corta, 2 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado menos 1. Menos menos. Então, o EX vai ser simplesmente sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Se nós quisermos colocar então na sua forma vetorial, E vai ser esse termo sigma sobre 2ε0, 1 menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso no sentido I. E esse aqui, então, é meu campo elétrico vetorial. E a gente pode parar por aqui agora.